Encontrei vocacionalmente, né? Eu vendi petróleo, hoje eu cuido de pessoas. Então, a gente chama de home care, que é cuidar da pessoa em casa, mas nós, por exemplo, agora estamos atendendo um time de futebol e a gente atende ele na concentração. Eu optaria, sem sombra de dúvida, com a minha mãe internada lá agora, eu preferia mil vezes que ela estivesse em casa, sendo tratada em casa, do que no hospital. Até pra família é muito melhor. Eu sou o Fabrício Wagner, esposo da Lígia, pai da Alice e da Axa. Trabalhei na Petrobras 14 anos e agora já tem 10 que eu estou na área de saúde. Me encontrei vocacionalmente, né? Eu vendia petróleo, hoje eu cuido de pessoas. E dentro da Quer Mais nós temos uma abordagem bem inspirada por Deus, nós nos sentimos chamados por Deus para esse cuidado e nós cuidamos da pessoa espiritual, alma e corpo. Então a ideia é sempre olhar o ser humano de forma integral. Apesar de nós somos contratados para cuidar da saúde física das pessoas, nós nunca deixamos a abordagem tanto no aspecto das emoções da pessoa, dos pensamentos, dos sentimentos e também no aspecto espiritual. É que cada unidade nossa tem um capelão, a gente cuida muito disso. Pode ser oferecido, no caso, no atendimento domiciliar, qualquer tipo de serviço que é oferecido no hospital, para o paciente que você falou, né, estável, que não está numa crise, não precisa de uma UTI, ou até uma UTI dá para oferecer. Não, UTI não. Em termos de cuidados continuados para pacientes estáveis, tudo que pode ser feito no hospital, tudo que você generaliza você erra. Então, assim, o home care é para cuidados continuados para pacientes estáveis. Então, que não pode ser feito no domicílio? Cirurgia. Já teve algum problema, assim, que você teve que largar o paciente? Largar, que eu digo assim, demitir o paciente, falar assim, ó, esse não tem como cuidar. São casos extremos, né? E a gente procura. Um dos nossos diferenciais é justamente uma abordagem diferenciada para pacientes complexos. E aí, na assistência domiciliar, a gente tem dois complicadores que vão além da clínica. No hospital, normalmente as pessoas lidam muito com a questão clínica, lidam também com questões sociais, mas não são tão comuns. O hospital ele tem o seu lugar ali, ele é parte desse aumento da longevidade que a gente está comentando aqui, tem tudo a ver com um sistema hospitalar bem estruturado e preparado para quadros agudos e preparado para cirurgia. Então, assim, sem demérito nenhum dos hospitais, eles têm o seu papel e tem que melhorar cada vez mais e cada vez serem mais vocacionados para aquilo que realmente eles resolvem, para aquilo que eles são, o custo compensa. Vale a pena manter um hospital para fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia no cérebro, para receber um paciente que teve um acidente de trânsito. Então, assim, os hospitais, na minha opinião, devem ser cada vez mais preparados e estruturados para essa questão da agudização, dos quadros agudos e das intervenções cirúrgicas. Assim, não a UTI, mas fazendo, às vezes, de uma enfermaria hospitalar no domicílio, com uma cama hospitalar, com cadeira de rodas, cadeira de banho, ventilador mecânico, que foi o mais utilizado no Covid, todos os profissionais, então, os equipamentos necessários. Então, assim, para cuidados continuados, nós praticamente podemos conduzir o paciente em domicílio e na eventualidade de ele ter uma necessidade de uma intervenção hospitalar, muitas vezes isso é feito programado. Então, tem que fazer uma troca de cânula, fazer uma intervenção, o médico que fez a cirurgia que dá uma olhada e revisar alguma coisa. Então, aí sim ele vai para o hospital e volta para a assistência domiciliar. E vocês cuidam desse deslocamento também, ou aí fica por conta da família ou do médico do hospital, não sei? Do plano de saúde. Pode acontecer de todas as formas. Sempre depende do provedor, que é a operadora de saúde público-privada, da família e da gente. Acha, mas esse apagão de mão de obra na saúde não existe? Ou... Ele existe, mas é o que eu digo, assim, a gente tem no Brasil aí uma massa de profissionais da área de saúde muito grande, principalmente de enfermagem, técnicos e nível superior. Uhum. Então é um desafio, formar mão de obra qualificada, reter, captar, desenvolver, reter a mão de obra, mas eu acho que comparando com o arcabouço governamental e tributário, fiscal, juros, essas coisas, fica fácil você lidar pessoas. Me fala, o Home Care, a Quer Mais é uma empresa de quê? Home Care, que é um termo em inglês, a gente posta em inglês no Brasil, né? Mas em termos de português é assistência domiciliar, cuidar das pessoas fora do ambiente hospitalar. A rastreabilidade, outro que você falou a respeito de logística e da presença física do profissional ali é um desafio, e essa parte de georreferenciamento, vários softwares que existem também têm ajudado muito. A gente vive lutando com o desafio de monitorar o cumprimento do plano de atenção domiciliar. Por exemplo, um paciente que ele faz 5 sessões de fisioterapia por semana, na média ele vai ter, arredondando, 20 sessões de fisioterapia no mês. Como que eu faço para monitorar se aquele paciente está dia a dia recebendo aquelas sessões ou não? Então, inclusive, nós somos investidores de uma startup que tratou justamente essa questão. E essa startup, ela tem como objetivo fazer gestão de recursos humanos fora do ambiente hospitalar. Já aconteceu de você não conseguir cumprir? Não por claro. Né? Imprevistos acontecem. Claro. E aí o que vocês fazem? Recomeçam o tratamento, a então, terapia? A gente vai perguntar para quem sabe resolver. Por exemplo, nesse caso de uma antibiótico terapia. Faltou uma dose, um antibiótico de 8 em 8 horas.
3 vezes por dia, faltou uma dose. Choveu, teve uma enchente, o profissional não conseguiu chegar. A enfermagem, que é gestora daquela assistência ali, a partir do momento que ela tomou conhecimento, ela chega no médico e fala, médico, o que você faz quando você perde uma dose? Passou 4 horas da dose, passou 5 horas da dose, o que você faz? Aí o médico vai dar a alternativa dele. Então a gente sempre articula com as demais partes. Como nós somos o prestador de serviço, nós somos os responsáveis, os guardiões dos critérios técnicos e objetivos e subjetivos para que aquela assistência aconteça. Só que sempre acontece em acordo com quem está provendo saúde, seja a gente atende tanto operadoras privadas quanto o SUS, e o paciente e a família. Então, muitas vezes é preciso fazer um acordo tripartite. Vamos combinar que, já que não está exatamente da forma que deveria ser, qual vai ser o nosso acordo para a coisa funcionar? Então, assim, nenhum paciente é admitido sem que seja preenchido ali um termo de aceitação das condições da assistência domiciliar, de como é que está o contexto. Tá tudo muito bem acordado, justamente para depois não ter dor de cabeça para lado nenhum. Desafio logístico. No hospital, por exemplo, eu estou ali e aí você abriu um kit para fazer um procedimento no paciente na enfermaria, faltou uma coisa, que na hora que a pessoa foi colocar ali de 100 kits, um veio faltando. Aconteceu isso em 300 quilômetros da base, e aí como é que você resolve? Então a gente tem várias estratégias. Então, assim, processos em gestão de pessoas, gestão logística, é o que garante que a gente vai ter essa segurança para que o ecossistema funcione, para que a assistência seja feita, né? Uma coisa muito desafiadora é quando a gente atende terapias medicamentosas, especialmente antibioterapias, que elas são iniciadas assim com 4 a 6 horas. E aí eu tenho que garantir que o profissional e a medicação vão estar na casa do paciente na hora marcada, porque antibiótico não pode passar da hora. Sim. Se o profissional chegar e a medicação não chegar ou chegar incorreta, a coisa não funciona. Se a medicação chegar e estiver certinho e o profissional não chegar, não funciona. Então é desafiador. Qual a maior dificuldade nessa área de empreender no Brasil hoje? Nossa, Deus. Tem muitas, né? Mas fala. A maior. Te chama mais atenção, assim, hoje. Insegurança jurídica e econômica, juros elevados demais para captar recursos. Então, assim, eu acho que é isso aí, né? Do ano passado para esse ano, a gente teve, eu acho que pelo menos umas 5 mudanças na área fiscal tributária significativa, que deixa a gente, se você não estiver muito atento, você fica perdido e acaba naufragando. Mão de obra. Mão de obra é um problema, mas ele é um problema que ele está muito mais gerenciável do que o arcabouço jurídico e governamental. Você perguntou quem decide, né? O ideal é que seja uma decisão conjunta. Paciente e família, junto com a operadora de saúde, que pode ser uma operadora privada ou pode ser a maior operadora que nós temos no Brasil de saúde, que é o SUS, que é o governo. Então, o ideal é que essa assistência ela ocorra de comum acordo. E tanto quem está provendo os recursos para esse cuidado em domicílio, que são as operadoras de saúde públicas e privadas, quanto a família e o paciente, concordem que o cuidado, que a saída, né, que não é o caminho único, exclusivo, mas é o caminho mais natural, a pessoa sair de uma internação, de pós-hospitalização, né, e nessa pós-hospitalização, caso ela tenha alguma necessidade específica, ela dar continuidade nesses cuidados em domicílio. Então, temos médicos. Nós temos uma equipe médica hoje que é composta por 4 médicos aqui na Grande Vitória. Nós temos um diretor clínico e eles têm as suas especialidades. Nós temos, a depender da demanda do paciente, da operadora, médicos especialistas, né? Como a gente trata muito com idoso, então você tem muito cardiologista, neurologista, então a gente tem esses profissionais. E aí a gente entra nos profissionais que nós chamamos que compõem a equipe multi. O enfermeiro, normalmente, ele é o líder da assistência ao paciente, o gestor, entre aspas, da área de saúde, da clínica do paciente, da assistência, né, que é responsável por concatenar e por organizar o cuidado é o enfermeiro. Uhum. Os técnicos de enfermagem, que ora estão atuando como plantão, no regime de plantão, né. Tem a diferença do home care e do cuidador? Do serviço? O termo genérico home care ou assistência domiciliar é todo cuidado de saúde que é feito em casa. O cuidador ele não se enquadra no serviço de saúde. O cuidador ele é um ente social, que ele pode ser familiar ou pode ser contratado pela família, e ele cuida justamente do que o parente, do que os cuidados que não tem a ver com cuidado de saúde, mas os cuidados mesmo de higiene pessoal, cuidado com mobilização da pessoa, banho, alimentação. Então tem muito mais a ver com a hotelaria e com o cuidado familiar que a pessoa precisa para as atividades de vida diária, que ela possivelmente está com alguma limitação, do que cuidado de saúde. A assistência domiciliar, ela preconiza no mínimo 3 agentes. Então, mas aí você não acha que elas tendem então a ter menos comorbidade, já que estão se cuidando mais, assim, vive mais com qualidade? É um paradoxo porque as pessoas, eu lembro sempre o pessoal falando, quando construíram a ponte em Rio-Niterói, eu fui fazer uma pesquisa um tempo atrás. Não muito longe, a expectativa de vida ao nascer, no começo do século passado, era de 50 anos. Sim. Então, a pessoa morria de uma picada de mosquito, muito mais do que morre hoje, né? Hoje ainda morre mais ou menos. A pessoa morria de uma picada de cobra, a pessoa morria de uma febre amarela, e coisas que foram sendo eliminadas ao longo do tempo. Então, ela morria de jacaré, morria construindo ponte, morria, enfim.
E aí eram outras comorbidades. Então, você tinha pouco cardíaco, pouco hipertenso e Sim. tal. Hoje as pessoas vivem mais. Naturalmente, vai ter muita comorbidade. Nós temos a questão que nós estamos dentro do ambiente do paciente da família. Então, é um desafio adicional, né? No hospital, quando acontece alguma coisa, o pessoal convida a família a se retirar, cuida do paciente, a família volta. Quando dá certo, é assim, a gente não pode pedir para a família se retirar Da do casa dele. domicílio quando o paciente está com algum tipo de intercorrência, que acontece muito no domicílio. Então, nós buscamos, assim, inclusive é uma coisa que é muito DNA da Lígia, né, que fundou a empresa, de manter essa nosso diferencial e de treinar as pessoas e preparar e sempre manter essa didática, essa dinâmica de que nós não demitimos as pessoas. Por exemplo, a referência mundial para leitos hospitalares é em torno de 2,5 a 3 leitos para cada 1.000 habitantes. O Brasil ele tem 1,7, isso sim está estagnado, então nós praticamente não crescemos. Houve no Covid uma mudança do perfil dos leitos, então nós tivemos leitos de longa permanência sendo transformados em leitos agudos para cuidar do pessoal de Covid e tal, e agora estamos voltando com isso, mas não há e não tem uma perspectiva de haver um acompanhamento da estrutura hospitalar que seria necessária para cuidar dessa população com esse crescimento vertiginoso. Então a gente está mudando, está multiplicando aí por 2 o número de idosos nas próximas 2 décadas e não tem estrutura hospitalar para isso. Nós temos uma segurança jurídica para atender um paciente remoto e esse atendimento ser totalmente válido como se fosse um atendimento presencial. Nós temos a emissão de receitas à distância, né, MEMED, se eu não me engano, Sim. que você recebe por torpedo ali sua receita. Então, assim, tem muita coisa que nós conseguimos aplicar, que está sendo facilitada. Pronto, a gente está partindo aí para tornar eletrônico os prontuários. Então, assim, Essa tem é a minha evoluído. próxima pergunta, era justamente isso. Se existem os aplicativos, prontuário eletrônico, se você tem como rastrear o seu profissional que está indo lá atender o fulano, se está indo no horário certo, se está dando a medicação certa, como que é feito isso? Como é que surgiu a Quer Mais na sua vida? Como é que você resolveu deixar o petróleo e foi para a saúde? Eu casei com enfermeira, aí eu fiz aproximadamente uns 10 a 15 anos de enfermagem no leito antes dela conseguir me converter e me trazer para trabalharmos juntos, né? Então, certamente eu entendo que já era um plano de Deus antes. A Petrobras, 14 anos, foi uma escola maravilhosa e chegou um momento onde ela já tinha aberto a empresa e nós não vimos outra opção. Eu me sentia já muito envolvido e gostava demais do que fazia. Impressionado tanto com a capacidade de empreendedorismo dela, quanto com as possibilidades que nós tínhamos quando cuidando de pessoas e quando empreendendo junto. Isso que eu queria perguntar, assim, qual a diferença do cuidado hospitalar e do cuidado, vamos colocar do home care mesmo, em casa, para o paciente? E quem decide isso? É o paciente, é o hospital, é o médico, são vocês? A diferença básica é que o hospital ele é um hotel com serviço de saúde. Então, dentro de um hotel com serviço de saúde, você tem o prédio, que é a infraestrutura, e você tem os serviços de hotelaria, alimentação, lavanderia e limpeza, e você tem os cuidados de saúde, profissionais de saúde, materiais, medicamentos e equipamentos. Como na assistência domiciliar ela acontece normalmente dentro da casa das pessoas, o prédio quem fornece, né, a gente acaba utilizando a infraestrutura da família. Eu, vivendo o home care do jeito que a gente vive, eu entendo que é uma coisa muito profissional e que exige muitas vezes mais esforço e mais vontade, mais vocação para que aconteça de forma com excelência do que no hospital. Então, sem demérito nenhum do hospital, o hospital tem o seu lugar, até pegando a fala dele assim, eu entendo até que se a gente pegar a história humana um pouco mais abrangente, assim, uma distância um pouco maior, a assistência domiciliar é um retorno às origens. Então, assim, para mim é um retorno às origens e à naturalidade da coisa, a humanização da coisa. Nesses últimos anos aí nós tivemos meu sogro e minha sogra, especialmente meu sogro, durante uns 3 ou 4 anos mais ou menos, precisando de assistência domiciliar, né? E a minha sogra, mais ou menos no último ano de vida dela. Infelizmente os dois faleceram no mês passado, né? Uma diferença de 20 dias mais ou menos, uma tristeza para a família. E a gente viveu essa situação toda, né? Eu vivi isso também com meu avô materno, meu avô Davi, que ficou também acamado, sei lá, mais de uma década também, né? Então, todo mundo acho que hoje em dia passa por conhecer alguém numa situação como essa, né? Eu acho que daqui para frente vai ser como o Fabrício falou, vai ser nosso futuro será esse, talvez, né? Com essas pessoas vivendo mais, a gente tem um convívio maior com doenças da idade. Sim. Doenças crônicas. Então está vindo gradativamente, no Brasil isso é muito mais acelerado do que aconteceu às vezes em outros países, está acontecendo num espaço de tempo muito menor, numa sociedade que tem uma estrutura às vezes não tão boa quanto os países que já passaram por isso antes, que esse aumento dessas doenças, dessas comorbidades não é seguido de um aumento da estrutura. Então, as pessoas estão vivendo mais, elas convivem mais com doenças da idade, comorbidade, hipertensão, diabetes, cardiopatias e por aí vai. Então, elas dependem mais de cuidados prolongados, elas convivem mais com limitações para as suas atividades de vida diária, e nós não temos estrutura para isso. Qual é
Me conta um caso curioso, assim, de home care que você já teve, assim, com a família. Cara, eu acho que o caso assim, mais curioso que me ocorre agora é um senhor que ele tinha esclerose múltipla. É aquela que você vai perdendo os movimentos do corpo. Eu não conheço muito, eu sou administrador, né? Aham. Então, assim, eu não sei detalhes da doença, assim, do quadro clínico, mas eu sei que você vai perdendo os movimentos, começa com os membros, né? Braços e pernas, e aí você vai diminuindo, que você perde pescoço até que você não. Enfim. E ele desenvolveu, os cuidadores dele, os técnicos de enfermagem que cuidavam dele, desenvolveram uma forma de se comunicar com ele só nos olhos. Então, ele mexia para um lado e para o outro os olhos e piscava, e pela fé o pessoal entendia o que ele estava falando. Eu não Gente, conseguia e entender fazia nada. direitinho. Assim, o que ele tava pedindo, o que ele tava comunicando, eles sabiam direitinho. Então, assim, isso também é um fator. As pessoas vão viver mais porque estão se cuidando mais. Você acompanha esse. Sim, é um dos fatores. Talvez não seja. Sim, as pessoas se cuidar mais é um dos fatores, né? A ciência desenvolvendo de uma forma assustadora em termos de Sim. soluções cirúrgicas e tratamentos medicamentosos para doenças que até pouco tempo atrás eram incuráveis. Então, as pessoas se interessando mais no autocuidado, né? Eu acho que isso tem a ver com o cenário econômico e com o momento da sociedade em si, né? A posição do homem e da mulher em relação ao trabalho. Eu acho que são fatores que certamente influenciam nessa longevidade. Eu acho que só as pessoas quererem se cuidar não ia resolver nada se a gente tivesse tudo Tudo isso. tudo à disposição, exato. Duas perguntas. Financeiramente. Não, vamos falar primeiro. Você falou assim que as pessoas estão envelhecendo mais, vão ter mais comorbidades e Falei, tal. não, falei que estão vivendo mais, tá? Né, Esse negócio de envelhecer eu não gosto não. Ah, eu vou viver mais, não vou envelhecer, vou continuar jovem. E é isso, a Muita pergunta é em cima disso. A gente tá se cuidando mais, né? Fiz 50 agora, tô fazendo Muay Thai. Eu fiz 47, não tô no Muay Thai não, tô fazendo pilates. Então, eu brinco, né? Que na minha vez de fazer crochê, todo mundo foi pra academia pra me acompanhar. Ainda bem, né? Então, assim, isso também é um fator. As pessoas vão viver mais porque estão se cuidando mais. Você acompanha esse. Sim, é um dos fatores. Talvez não seja... sim, as pessoas se cuidar mais é um dos fatores, né? Home care, então, é coberto também pelo SUS? Se for o caso, o SUS solicita? Sim, existem políticas públicas para assistência domiciliar. É, se eu não me engano, tem uma intervenção muito grande municipal, então os municípios organizam essa assistência domiciliar. Normalmente, o mais comum são visitas e sessões. Não é tão comum que haja pacientes em internação domiciliar promovida de forma intencional pelo Sistema Único de Saúde, mas existem muitos pacientes do Sistema Único de Saúde que estão em internação domiciliar através de liminares judiciais, de ordens da justiça. Entendido. Home care, ele tem crescido no Brasil ou você acha que tá. E no mundo inteiro, na verdade? Ou você acha que tá reduzindo agora? Como que tá? Crescido. Graças a Deus é um mercado que ele vegetativamente cresce e cresce muito. Tem três movimentos que estão acontecendo agora que explicam bem o que está acontecendo, o cenário da área de saúde, né, que ele é um pouco mais evidenciado no Brasil, mas ele pode ser extrapolado para o mundial. O primeiro é o aumento da expectativa de vida das pessoas. Então as pessoas estão vivendo mais, o Brasil hoje tem um número X de idosos, que eu não sei se é 20 milhões, 30 milhões, mas esse número vai dobrar nas próximas 2 décadas. Então está crescendo, a perspectiva é de crescer ainda mais. Encontrei vocacionalmente, né, eu vendia petróleo, hoje eu cuido de pessoas, e dentro da Quer Mais nós temos uma abordagem bem inspirada por Deus, nós nos sentimos chamados por Deus para esse cuidado e nós cuidamos da pessoa espiritual, alma e corpo. Então a ideia é sempre olhar o ser humano de forma integral. Apesar de nós somos contratados para cuidar da saúde física das pessoas, nós nunca deixamos a abordagem tanto no aspecto das emoções da pessoa, dos pensamentos, dos sentimentos e também no aspecto espiritual. É que cada unidade nossa tem um capelão, a gente cuida muito disso. É legal você perguntar por quê. A assistência domiciliar, ela preconiza no mínimo 3 agentes. Então, o provedor da saúde, o operador de saúde público ou privado, eventualmente, né, não é muito comum, mas eventualmente nós temos também a própria família contratando, o prestador de serviço de saúde, no caso somos nós, a empresa de assistência domiciliar, e também a participação da família. Então, só pode acontecer, inclusive o Score NEAD, ele pontua isso, só pode acontecer quando esses 3 entes estão aliados, o provedor da saúde, a empresa prestadora e a família. Mas a gente está há quase 20 anos no mercado de saúde, né? Então, nós já fazemos telemedicina há muito tempo, só que antes não podia chamar de telemedicina, a gente chamava de teleorientação. Então, assim, foi brincadeira, claro, né? A gente não infringe a lei, mas, assim, os médicos já orientavam as pessoas por telefone há muito tempo. Sim. Quando veio, então, com o Covid, a regulamentação disso aí facilitou muito a vida. Então, hoje nós temos uma liberdade muito maior e temos uma segurança jurídica num país de tantas inseguranças. Sim. Nós temos uma segurança jurídica para atender um paciente remoto e esse atendimento ser totalmente válido como se fosse um atendimento presencial. E já uma das pós-graduações que ela fez foi na área de saúde da família, que é justamente você entender o paciente no contexto familiar. Você lida muito mais com a questão social e familiar do que no ambiente hospitalar.
mas a gente procura, sempre que possível, atender a família e orientar, às vezes com um pouco mais de energia, às vezes entendendo o lado da família, às vezes até buscando tratamentos alternativos para a família. Já teve vezes que a gente conseguiu, ou junto à operadora, ou diretamente no mercado, uma abordagem para a família que estabilizou aquele ambiente. Minha próxima pergunta era justamente isso. Se existem os aplicativos, prontuário eletrônico, se você tem como rastrear o seu profissional que está indo lá atender o fulano, se está indo no horário certo, se está dando a medicação certa, como que é feito isso? Sim, então são pelo menos umas 5 perguntas, eu vou responder uma de cada vez. Existe prontuário eletrônico, também a implantação ela depende de recursos financeiros de quem está envolvido na aplicação, então a gente tem implantado com as limitações que o mercado de saúde de assistência domiciliar nos permite. Ali a gente gosta muito de tecnologia, então já Sim. tivemos vários e vários cases de pacientes onde a gente tinha uma telemetria completa do paciente, como se ele estivesse no ambiente de UTI. É sensacional, dá muito mais segurança para a equipe técnica. Tem rastreabilidade e é possível identificar os profissionais e 2 aspectos são principais. O paciente está num hospital geral e, hipoteticamente, ele tem uma diária de internação de R$3.000. Você está falando de R$90.000 por mês para cuidar de um paciente no hospital, porque você tem toda uma estrutura que está envolvida naquilo ali. E às vezes ele está fazendo um cuidado que poderia ser feito no home care. A maioria das operadoras que estão com as suas auditorias em dia, que estão fazendo gestão de leitos, gestão de custos e tal, e a maioria está fazendo isso hoje em dia, senão não está mais no mercado, elas têm mecanismos para identificar esses pacientes o mais rápido possível, abordarem as famílias, informar da importância daquele paciente, sair do hospital o quanto antes, porque o hospital que foi um amigo dele durante a cirurgia para salvar a vida, por exemplo, passou a ser o pior dos inimigos, porque tem risco de infecção, o ser humano não foi feito para ficar parado, então o ambiente de hospital ele não é um ambiente propício para a reabilitação. E aí essas operadoras têm esses mecanismos, elas abordam essas famílias e direcionam, vamos para o domicílio. Me fala, o home care, a Care Mais é uma empresa de quê? Home care, que é um termo em inglês, a gente gosta muito de inglês no Brasil, né? Mas em termos de português é assistência domiciliar, cuidar das pessoas fora do ambiente hospitalar, né? Interessante que tem umas coisas tipo o Bombril que pegam o nome, mas ela não explica exatamente o que ela é. Então a gente chama de home care, que é cuidar da pessoa em casa, mas nós, por exemplo, agora estamos atendendo um time de futebol e a gente atende ele na concentração. Nós já atendemos pessoas nos seus escritórios, então a ideia é um cuidado extra-hospitalar. Então a gente deixa aquele ambiente do hospital, que tem uma vocação muito mais para cuidados agudos de urgência e emergência, cirurgias e procedimentos, e vai para um cuidado contínuo, que na maioria dos casos ele acontece sim em domicílio, mas ele pode acontecer no escritório, pode acontecer como eu comentei, do clube de futebol numa concentração no hotel. Por isso que o home care ele não é só um serviço de saúde, é um ecossistema que eu vejo como uma solução para o mercado, não é à toa que eu estou nele, pensando não isso assim. Então assim, a gente está nesse mercado por isso, a gente vê uma perspectiva muito boa, um ecossistema que ele tem leitos infinitos, né? Então Sim. as residências estão aí e que tem uma mobilização muito menos custosa do que você construir milhões e bilhões em vários hospitais. E como eu te respondi antes, boa parte da demanda que está por vir nessas próximas 2 décadas de cuidados continuados para pessoa com comorbidades crônicas pode ser absorvido pelo home care. Quem é que é o vilão dessa coisa? Como financeiramente é mais viável o home care do que o hospital? Tanto para operadora, ou se a pessoa quiser particular? Sim, por quê? Porque eu comentei que o ideal é que a assistência domiciliar ela só aconteça se ela tiver os 2 principais entes de acordo, o provedor e o paciente de família. Então, um paciente só vai ser direcionado para o domicílio, o ideal é que ele só seja direcionado para o domicílio e que ele só permaneça ali quando for viável. Por exemplo, quando que é viável? Um paciente está num hospital geral e, hipoteticamente, ele tem uma diária de internação de R$3.000. Você está falando de R$90.000 por mês para cuidar de um paciente no hospital, porque você tem toda uma estrutura que está envolvida naquilo ali. E às vezes ele está fazendo um cuidado que poderia ser feito no home care. Esse paciente hipoteticamente, que poderia custar até 100 mil no hospital, ele pode ficar entre 30 mil e 50 mil por mês numa internação domiciliar. E se a gente estiver falando desse caso específico seu aí, que seria só você ter um idoso e a família na impossibilidade ou na não intenção de assumir o cuidado daquela pessoa em casa no papel do cuidador, nós estamos falando aí entre 8 e 15 mil reais para você manter um cuidador 24 horas dentro de uma residência, dependendo do modelo de contratação. São custos que inviabilizam, por isso que é um desafio, né? Eu acho que se a pessoa tem a possibilidade de fazer, tem uma operadora de saúde, ou até particular mesmo, eu optaria, sem sombra de dúvida, com a minha mãe internada lá agora, eu preferia 1000 vezes que ela estivesse em casa, sendo tratada em casa, do que no hospital. Até para a família é muito melhor.